A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao início do quarto trimestre de 2022 na classe dos adultos, onde estudaremos sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu sou o professor Denis Pereira. É um prazer imenso estar aqui com vocês e compartilhar semanalmente conteúdos da escola dominical. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. Atuo há mais de 20 anos na EBD. É um prazer receber aqui você, pastor, professor, coordenador, dirigente, o senhor, a senhora, enfim, todos que amam a EBD e a escola dominical para mais um trimestre. Aqui no canal você encontra materiais e videoaulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você compartilhar com todo o departamento da EBD da sua igreja o nosso canal, tá certo? E claro, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, clica no sininho, clica no gostei, clica no joinha aí, deixe o seu comentário que ele aparece aqui no final da aula e ele é muito importante para nós. Deixe o seu feedback, dê um retorno para nós da importância do nosso trabalho. Dá uma olhadinha na descrição dos vídeos, tem links para lhes ajudar ainda mais. Eu falo um pouquinho mais daqui a pouco, mas agora pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, aí está o título desta lição linda que nós vamos iniciar, Ezequiel, o atalaia de Deus. Este trimestre começa exatamente no dia 2 de outubro, que aqui no Brasil é o dia das eleições. Então fala para mim aqui nos comentários se a sua igreja vai manter a EBD, vai fazer no sábado, vai antecipar, vai postergar para terça-feira. Fala aí, na nossa igreja nada muda, tem EBD. O povo tem o dia inteiro para votar, irmão. Quem votar longe está liberado. Quem vota perto, vota rapidão, vem para EBD. Ou então vem para EBD e depois passa lá e vota. Enfim, porque a obra não pode parar, tá bom? Por que você não cancela a escola dominical na sua igreja? Bom, primeiro, como superintendente, eu sempre serei o último a falar em cancelamento de uma aula da EBD. Não é? Eu tenho que ser o primeiro entusiasta ali da escola dominical. Segundo, que psicologicamente o ser humano ele cria hábitos. Então, quando você quebra um hábito, você demora muito tempo para consertar isso. Isso se reflete na EBD também, tá certo? Então a gente faz assim, ó. Quem não puder vir, tá liberado. Quem puder vir, vem que tem EBD, tá certo? Muito bem. Texto áureo aqui da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, tá? Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Essa necessidade é colocada sobre mim, é como não um peso, mas como um fardo, uma carga, não é? Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas, tá? Esta é a função do atalaia, do pregador do evangelho. Ele anunciar o julgamento divino e as boas novas, senão ele não cumpriu a sua missão. Muito bem, vamos aqui, a leitura bíblica em classe está aí na tela para você, Ezequiel 3, versículos 16 a 21, e depois o 27, eu vou ler aqui só o 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Então, é dentro desse contexto que Deus chama o profeta Ezequiel para profetizar. E nós vamos, ao longo desse trimestre, perceber que as profecias que o livro de Ezequiel tem a ver com a nossa vida hoje
também. Introdução, você sabe que é muito bom você pegar aí lápis, papel, caneta, fazer aí algumas anotações. Eu não fico lendo a revista necessariamente, eu sempre vou trazendo aqui alguma coisa para você acrescentar na sua aula, tá bom? Muito bem. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Agora, por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, está acima de todas as coisas, tem o controle absoluto de todas as coisas. Então Deus é soberano. Detalhe, nas nossas vidas e na vida das nações. Deus é soberano. Deus é soberano. Estou procurando aqui, ó. Soberano. Sinônimos. Aquele que tem poder absoluto, superior, maioral, superno, súpero, principal, potente, não é? Então, Deus, ele é soberano. Um outro motivo por que devemos estudar este livro também é porque ele nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Sim, nós vamos ver que a função do atalaia, a missão do atalaia, a responsabilidade do atalaia é tanto algo do passado quanto do presente, certo? Muito bem. Primeiro tópico aqui sobre o livro de Ezequiel vai nos mostrar, né, a divisão desse livro, né? A divisão deste livro. E aí ele tem aqui os dados, os números. Tá? Não vou ler. Continua orando por mim, tá? Que eu ainda não estou completamente sarado desta gripe, não. Primeira parte, que vai ali do capítulo 1 ao 24. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém e do templo. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui para ver se... Dá uma aliviada. Tá? Então, do 1 ao 24, estas profecias, elas foram entregues antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, tá? Nessa primeira parte aí, mais precisamente ali, ó, no capítulo 1, tá? Nós temos aqui, no capítulo 1, nós temos aí alguns detalhes sobre a vida de Ezequiel, onde ele estava, em que ano do cativeiro eles estavam, de quem ele era filho, enfim, está aí. Tá? Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo, prostituição espiritual, prostituição cultural, né? A mensagem também traz uma série de advertências aos falsos profetas. Então, temos isso aqui também nessa primeira parte, tá? Capítulo 7, versículo 26. Dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos, tá? Então veja, há aqui todo um contexto desta repreensão, advertência aí aos falsos profetas. A segunda parte, depois dos pronunciamentos de juízo contra o Judá e Israel, agora os oráculos divinos são
contra as nações divinas. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano sobre todo o universo, tá? Então, quando você lê aqui a história de Israel, você vai perceber que Deus deixa muito claro que ele vai permitir que nações subjuguem Israel, ele vai permitir isso, mas que depois ele vai tratar com estas nações. Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas, tá certo? Então, as nações também estão sob o controle absoluto de Deus, que não significa que todas as decisões são aprovadas, são apoiadas por Deus, porque o homem detém, da parte de Deus, certo poder, certa autoridade para fazer escolhas e decisões, como nós estamos vendo agora, por exemplo, nesta guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Deus é soberano, Deus é, mas os homens têm a liberdade de tomar suas decisões, fazer suas escolhas e, é claro, de colher aí os resultados dessas escolhas e decisões. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Então, os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. Tá? Então, lá na visão do Vale de Ossos Secos, aqueles ossos secos é o povo de Deus que, estando no cativeiro, tinha perdido a esperança e estavam vivendo como se fossem mortos-vivos. Tá? Então, a visão do Vale de Ossos Secos não está dirigida a incrédulos, aos ímpios, não, é o povo de Deus. Nesta parte são profecias sobre a restauração nacional, que se cumprem em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel, tá? Então, é nesses detalhes aqui que entra essa primeira parte. O professor precisa tomar muito cuidado, porque senão ele vai ficar lendo revista. Ele vai ficar, ó, irmão, fez isso, fez aquilo. Então, o primeiro tópico, o que ele está mostrando? Que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ponto. Essa é a síntese do tópico 1. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada está fora do seu radar. Muito bem? Tópico 2, nós vamos falar sobre o profeta, tá? Nós vamos falar aqui sobre o profeta, tá? Novamente, não vou usar muito tempo nesse tópico 2, porque a lição começa a se desenrolar daqui para frente, certo? As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas num livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Tá? Sua identidade, seu nome hebraico é, né? Isso aí, Ezequiel, que significa fortalecido por Deus. Não aparece nem no livro dos reis e nem nos livros de crônicas. O pouco que se sabe dele é o que a gente lê no livro, que são alguns detalhes de sua vida pessoal, que parecem ilustrar uma situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Então ele viveu entre os exilados da Babilônia, iniciou seu ministério no cativeiro quando completou 30 anos de idade. Tá? Não tem aí noção aí do fim exatamente do seu ministério, mas o seu ofício durou cerca aí de 30 anos. Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal, como o profeta Jeremias era também, tá certo? Então ele era de uma família sacerdotal. Foi levado para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor, enfim, aqui foi levado. Então ele vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, não é? Então, Ezequiel exercia o seu ministério entre o povo no exílio.
Daniel lá na corte de Nabucodonosor, não é? Que era o rei da Babilônia, e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então nós temos Ezequiel profetizando entre os exilados, Daniel na corte, no palácio, e Jeremias entre aqueles que ainda tinham ficado em Judá. Então nós temos estas três situações, três ambientes, e Deus agindo em todos eles. O que eu poderia dizer aqui é que, mesmo no exílio, Deus levanta Ezequiel. Ou seja, em todos os ambientes onde o povo de Deus está, sempre haverá uma voz. Aleluia. Anote aí. Em todos os ambientes onde o povo de Deus está, sempre haverá uma voz. O povo está no cativeiro. O povo está escravizado. O povo está exilado. Mas lá no exílio, lá no cativeiro, Deus levanta uma voz para falar com o seu povo. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque a voz de Deus traz direção, a voz de Deus traz alívio, a voz de Deus traz segurança, a voz de Deus projeta o nosso futuro, a voz de Deus nos faz lembrar dele, da sua palavra, dos seus mandamentos. Então é muito importante ouvirmos a voz de Deus. E Deus está disposto a falar conosco em qualquer ambiente. A questão é se nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, não é? Então não há nenhum lugar onde Deus não fale. Não há nenhum lugar onde Deus fique em silêncio. A voz de Deus sempre está ecoando. A pergunta é, nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Muito bem. Esta lição está tratando sobre o Atalaia, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Atalaia. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Eu coloquei até um terno bonito aqui para gravar esta aula para vocês. Deixe o seu like e o seu comentário, que é muito importante para nós. Tópico 3, sobre o Atalaia, né? O Atalaia é uma palavra feminina que de origem árabe, Atalaat, lugar alto. A função do Atalaia é descrita aqui em 1 Samuel, capítulo 18 e versículo 24. Tá? Capítulo 18 de 2 Samuel e versículo 24. Davi estava sentado entre os dois portões e o guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, ergueu seus olhos e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse, se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. Tá? Então, o Atalaia, não é? É aquele que é colocado como um sentinela. É aquele que é colocado numa posição de sentinela. Tá? Estas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo, né? Então, numa história um pouco mais recente, os navios, quando não tinham todo o sistema de posicionamento que tem hoje, tinham sentinela, né? Tinha um mastro alto no navio, nesse mastro alto tinha lá um lugar onde o sentinela, o Atalaia, ele subia para ele avistar. Quem assistiu o Titanic viu que foi o sentinela que avistou o iceberg, né? Eles não tinham nenhum equipamento lá, era só o grito mesmo, não tinha rádio, não tinha nada para falar, telefone, nada, tá? Então, o sentinela, ele avisa sobre o perigo. O sentinela, ele traz notícias. O Atalaia é aquele que dá notícias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem,
para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Né? Então, o que ele vai apresentar aqui não é a sua palavra, não, mas é a palavra do Senhor. Eu estava conversando com um jovem essa semana sobre pregação e ele dizendo para mim como que a gente faz, porque eu vou ter que pregar e tal. Eu disse, olha, tem uma palavra de Paulo que me chama a atenção naquela leitura da ceia, que ele diz assim, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Então, nada me encanta mais do que poder descer do altar depois de uma pregação e conscientemente ter a certeza que eu recebi aquela mensagem do Senhor. Então, veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. Veio a palavra do Senhor ao professor Denis Pereira. Veio, ou seja, eu recebi do Senhor, ele me deu, em oração, em meditação, em contemplação, ele me deu a palavra do Senhor, porque a igreja precisa ouvir a palavra do Senhor. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece aí 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Não é? Então, Filho do homem revela a nossa humanidade, revela a nossa pequenez. Não é? Jesus usava esse título referindo-se a si mesmo nos 4 evangelhos. Não é? O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Tá? Então há essa diferença aí entre o filho do homem, Ezequiel, e filho do homem, a Jesus. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Deus já sabia, e é aquilo que eu sempre falo, Deus poderia ter abandonado, mas Deus é demais, irmão. Deus prefere não abandonar. Vai dar trabalho, vai ser complicado, vai ser difícil, mas ele não nos abandona. Mas Deus, sabendo disso, então ele constituiu, olha só, Ezequiel 13:7, mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão, pois toda a casa de Israel são impudentes e duros de coração. Mas mesmo assim, num ato de misericórdia de Deus, Deus constitui Ezequiel como atalaia para profetizar aos seus filhos. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tá? Então, o atalaia, a função do atalaia é transmitir a mensagem. A reação das pessoas à mensagem transmitida não deve alterar nem desmotivar a missão do atalaia. O atalaia, o sentinela, o profeta, o pregador, ele não pode ser motivado pela reação às suas palavras. O que motiva é o cumprimento da missão, e a sua missão é anunciar, proclamar, falar, verbalizar aquilo que recebe do Senhor. Porque a responsabilidade em dar ouvidos ou não é dos ouvintes. A única coisa que deve alegrar o atalaia é se ele cumpriu sua missão, se ele entregou a mensagem. Se ele entregou a mensagem, isso deve alegrá-lo. A reação não diz respeito
ao atalaia. Porque a mensagem que o atalaia transmite não é dele, ela é de Deus. Então é com Deus que os ouvintes vão se resolver. É com ele. Muito bem, chegando no tópico 4, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E o trimestre só está começando, tem muita coisa abençoada aqui. Tópico 4, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha a nossa como cristão na qualidade de mensageiros das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos, ok? Sendo assim, provocará todo tipo de reação. Então, qual que é a responsabilidade do cristão? São duas principais responsabilidades do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim, porque não adianta nada anunciar o evangelho, pregar o evangelho e no final se perder. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus, tá? Então, quando a igreja... Só tem um detalhe. A função nossa quanto cristãos é anunciar o evangelho, é pregar contra o pecado. Essas duas coisas têm que funcionar juntos. Porque o evangelho é uma boa notícia. Que o homem que está perdido, existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que o condenado tem salvação, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, condenar o pecado das pessoas, mas não apontar Cristo, não quer dizer muita coisa. Não vai produzir muito efeito. Porque pregar o evangelho é anunciar as boas novas. O evangelho é uma boa nova, uma boa notícia para quem está perdido. Ou, você está perdido? Me segue que eu vou te mostrar o caminho. Entende? Então veja, a igreja tem a missão da igreja é anunciar o evangelho. Eu estava assistindo um vídeo, achei muito interessante. Quando aconteceram aqueles tsunamis na Indonésia, naquela região toda lá, naqueles dias que antecederam, na escola, uma professora na aula falou sobre tsunami e explicou que quando vai acontecer um tsunami, o mar recua. As águas do mar recuam para dentro do mar. Acontece que aquela menininha estava na praia com a sua família. Quando ela viu a água recuar, ela lembrou da aula e começou a gritar. E saiu correndo, tsunami, tsunami, tsunami. E muitas pessoas saíram correndo atrás daquela menina por causa desse grito que ela deu. Quem não correu, pereceu com a tsunami. Quem correu, se protegeu e não morreu. Entende? Ou seja, o sentinela, o atalaia, ele fala para alertar as pessoas que o juízo está vindo, mas não só isso. Ele apresenta a proteção, a salvação, ele apresenta uma nova opção que é Jesus Cristo, a vida eterna. Então é dever do justo perseverar até o fim. Então a gente prega enquanto persevera. Prega enquanto persevera. Então a responsabilidade do cristão é anunciar. A do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Contra ele mesmo. Deus disse a Ezequiel, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, que não ouça. Tá? Então naquele dia, olha só,
Atos 18:6. Mas opondo-se e blasfemando, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhes: o vosso sangue seja a vossa própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante eu irei para os gentios. Tá? Então, cabe ao ímpio aceitar ou não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? A nossa missão deve ser cumprida. Qual que é a extensão da nossa responsabilidade? Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou irmã que está se esfriando na fé e que se afasta dos cultos, principalmente nesta época aí de isolamento social. Certo? Isso pode levá-la a completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Tá? Então a nossa responsabilidade, enquanto nós estivermos aqui, ela é ampla e ela é contínua. O atalaia não pode parar de anunciar. Ele precisa manter-se permanentemente alerta e anunciando e proclamando. Para aqueles que nunca tiveram encontro com Jesus, ou para aqueles que tiveram e por um motivo ou outro estão se esfriando na fé. Todos precisam ser alertados. Todos precisam ser, motivados com a palavra, com o evangelho de Jesus Cristo sobre os riscos que correm, virando as costas para Deus, mas também sobre a opção que o homem tem em Jesus Cristo para a salvação de sua alma. Amém, meus irmãos? Lição linda, lição poderosa. Na lição 2 falaremos sobre vem o fim. Nós vamos falar aí sobre vem o fim. Uma lição realmente muito linda esta lição. Maravilha! Esta foi a nossa lição 1 na classe dos adultos. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.